Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos assim neste momento, nessa oportunidade, estarmos comunicando a palavra de Deus para o seu coração, a você que está em casa, a você que estará aí do outro lado, através das redes sociais, através da página da nossa igreja. Nós queremos assim convidá-lo também neste momento para juntos estarmos meditando na palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de estudos sobre os dons espirituais. Eu tenho um convite especial para você, para estar assim acompanhando essa palavra, que com certeza será muito esclarecedora para você que tem dúvidas acerca dos dons espirituais e também acerca do dom que você recebeu para desempenhar na casa do Senhor. Esta é uma grande oportunidade de você se autodescobrir, saber que você é capacitado por Deus para alguma atividade no corpo de Cristo, que talvez você ainda não tenha descoberto, que talvez você ainda não saiba, que talvez você ainda não esteja exercendo. E por isso eu quero convidá-lo neste momento para juntos nós meditarmos nessa série de estudos sobre os dons espirituais, que com certeza será de grande crescimento espiritual para a sua vida. A você que é da nossa igreja, a você que está pela primeira vez, ou a você que chegou aqui nessa transmissão, seja também um multiplicador desta palavra, deste estudo, porque Deus, Ele falará também com você e com aqueles que acompanharem essa transmissão. E você pode ser esse canal de Deus, essa bênção de Deus na vida desta pessoa, tá certo? Compartilhando, você está evangelizando conosco. Meus irmãos, abram a sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Leamos a partir do versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler Romanos 12. Romanos 12, tá certo? Eu já estava na segunda lista dos dons espirituais, né? Vamos ainda abordar essa lista aqui dos dons espirituais em Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, leamos a partir do verso de número 8. Verso de número 8. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 12, verso 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Amém? Meus queridos irmãos, nesta palavra, nesse estudo, onde nós temos por finalidade tornar claro na sua mente, no seu coração, as verdades da palavra de Deus acerca dos dons espirituais. Eu, nesta noite, quero falar sobre 3 dons espirituais que são de extrema importância na igreja, no corpo de Cristo, tendo em vista que foi doado pelo Espírito Santo do Senhor. E eu gostaria que você, neste momento, redobrasse a sua atenção, pegasse aí, se possível, papel e caneta nas mãos, para nós frisarmos aqui esses 3 dons espirituais que eu gostaria de meditar com você nesta oportunidade. Talvez você que esteja pela primeira vez acompanhando esse estudo diga assim: pastor, por que o senhor vai abordar somente 3 dons espirituais que está no verso 8 e não vai abordar os demais dons que estão nos versículos anteriores? É porque nós já ministramos esta palavra, tá certo? E na mensagem anterior nós falamos sobre os dons que está mencionado no versículo 6 e no versículo de número 7. E agora, neste momento, nós vamos para 3 dons espirituais que nós encontramos aqui no verso de número 8.
Nós não vamos falar sobre o dom de exortar, pois já falamos na mensagem, na palavra anterior. Mas vamos começar aqui falando sobre o dom de repartir. Olha o que o texto diz aí: e o que reparte, faça-o com liberalidade. O primeiro dom que eu gostaria de falar com você é o dom da contribuição, é o dom de repartir. Pastor, o que é o dom de repartir? Este dom é a capacidade recebida pelo Espírito Santo de Deus, a qual torna você sabedor de como você pode usar os seus recursos, os seus bens na vida do outro, ou na vida de um membro na igreja, no corpo. Então, contribuição é a capacidade de saber como e quando dar os seus bens materiais. Quando você deve abrir a sua porta, abrir o seu bolso, abrir as suas finanças para abençoar alguém. Este dom trata exatamente do repartir. A palavra repartir no grego é a palavra metadidomin. Essa palavra metadidomin, né? Parece até que eu estou falando línguas estranhas. Esta palavra significa, no original grego, dar, significa transmitir, significa compartilhar. E nesse texto, contribuir é essa capacidade que Deus dá de nós usarmos a nossa riqueza com generosidade, de modo a atender com alegria e sabedoria as carências alheias e dar assim suporte ao ministério, dar suporte àqueles que estão trabalhando nesta área de pregação do Evangelho, nesta área também de ação social, de benefício à vida daqueles que estão precisando de socorro. Queridos, os indivíduos que recebem esse dom de repartir, de contribuir, eles enxergam os seus tesouros, enxergam os seus salários, os seus bens, os seus talentos, o seu tempo como um empréstimo da parte de Deus, e por isso eles se sentem à vontade para compartilhar com a vida alheia, para compartilhar com o seu próximo. Quem tem esse dom recebido da parte de Deus, mesmo que ele seja uma pessoa desprovida de bens materiais, porque talvez você esteja se perguntando: pastor, então o dom de contribuir só é para quem tem? Só é para quem tem condições financeiras? Só é para quem é rico, para quem tem posses? E na verdade não. Uma pessoa desprovida de posses materiais ainda assim pode ter o dom de contribuir, pode ter o dom de repartir, transmitir, compartilhar os seus bens. Mas pastor, como assim, se ele não tem? Pois é, porque mesmo aqueles que são desprovidos de bens materiais, de recursos materiais, estes oram fervorosamente até que as necessidades sejam supridas. Quem tem esse dom, ele sempre vai fazer alguma coisa para o bem do próximo, para compartilhar algo com o próximo. Se ele tiver, ele faz. Se ele não tiver, ele ora, ele corre atrás, ele faz de alguma forma, movimenta-se de alguma forma para abençoar a vida do outro que está precisando. Então, quem tem esse dom de contribuir, sempre vai estar se esforçando de alguma maneira para compartilhar bens com o próximo. Às vezes pode ser o seu tempo, às vezes pode ser recursos financeiros, mas está sempre compartilhando com alguém. Eu sei que esse dom de contribuir é um dom que está ausente na maioria da vida das pessoas, né? Ou seja, muitas pessoas parecem não orar mais para receber esse dom, ou não buscar de Deus esse dom de repartir, de compartilhar, de transmitir. Nós hoje vivemos uma época em que as pessoas estão pensando sempre em si mesma, e por isso muitas vezes, ainda que elas tenham esse dom, elas não deixam esse dom ser desenvolvido nelas por causa da avareza que há em seu coração.
Há pessoas que é tão avarentas, mas tão avarentas, que todos os seus recursos é sempre voltado para si, é sempre voltado para ele, nunca para o outro. Ele sempre tem uma bela desculpa para não ajudar, para não contribuir. E veja que contribuir deve ser uma obrigação de todo cristão para com a obra de Deus. Mas existem pessoas que receberam de Deus esse dom para compartilhar os seus bens, para compartilhar os seus recursos, porque entende que tudo que eles têm é um empréstimo de Deus, e por isso eles podem abençoar. E a Bíblia é clara quando fala que quem tem esse dom de contribuir, essa generosidade no seu coração, são pessoas também ricamente abençoadas por Deus, satisfeitas em Deus, porque a alma generosa, diz a Bíblia, ela prosperará. Mas nós temos visto hoje, infelizmente, pessoas que, num linguajar bem pernambucano nosso, meu diácono amarelo, tem a mão fechada. Ela não consegue abençoar a vida do outro, ela não consegue se doar pela vida do outro, e por isso elas terminam apagando o dom de Deus que há nele. Agora, pastor, como eu posso saber se eu tenho esse dom espiritual? Para você saber se tem esse dom espiritual, você precisa responder sim às seguintes perguntas que eu vou te fazer agora. Primeira pergunta: você consegue visualizar a necessidade alheia mais frequentemente do que a maioria das pessoas? Você consegue perceber a necessidade do outro primeiro do que os outros? Você sempre percebe, nota quem está desempregado, quem está carente, quem está precisando de ajuda, quem está precisando de socorro, quem está precisando de um milagre, e você está sempre na frente, descobrindo, notando, percebendo e procurando meios para socorrer essas pessoas? Sim, se sim, é o primeiro sinal que você tem esse dom de contribuir. Segunda pergunta: você gosta de doar seu tempo, talento e tesouro aos outros? Porque se você gosta de doar seu tempo para o outro, seus bens, seus tesouros, eu conheço pessoas que adotaram um idoso e eles então cuidam daquele idoso nos seus horários de folga, nas oportunidades vagas. Ela cuida daquele idoso preparando a janta, lavando as roupas, cantando com ele, orando com ele, ensinando eles. Então veja, há pessoas que estão doando o seu tempo, doando sua profissão, doando o seu conhecimento, doando o seu talento para abençoar o outro. Terceira pergunta: você encara a contribuição para um projeto digno como uma honra e um privilégio, e parte em busca de projetos desse tipo em que você precisa, que você então se envolve para cooperar? Você procura esses projetos? Você fica feliz quando na igreja vai ter uma ação social e você tem a oportunidade de doar? Você se sente feliz quando alguém lhe procura precisando de ajuda e você tem para compartilhar? Você se sente feliz quando projetos sociais são levantados e você então se prontifica para ajudar? Se sim, é sinal que você possui esse dom da parte de Deus. Outra pergunta: você contribui com a igreja alegremente, de maneira regular e sacrificial? Porque se você não contribui com a sua igreja regularmente, como você pode ter esse dom de contribuir? O dom de contribuir é nato naquelas pessoas que alegremente já contribuem regularmente com a sua igreja, regularmente com a sua comunidade, de maneira regular, sacrificial. O dom de contribuir vai sempre além daquilo que todos devem fazer. Por exemplo, ofertar, ser dizimista. É sempre aquela pessoa que separa uma oferta especial para abençoar. É sempre aquele que tem algo de especial para doar para alguém, além daquilo que era comum a todos fazer, porque ele tem esse dom de contribuir. E por último, as pessoas costumam dizer que você é generoso. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que alguém disse: você é muito generoso, parabéns? Me responda.
Qual foi a última vez que alguém disse que você é generoso? Lembra? É importante que eu espero que tenha sido recentemente, não é? Que você tenha sido generoso. A generosidade é um sinal de que você possui o dom da contribuição. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Se há, você pode deixar aí nos comentários e nós responderemos assim que tivermos uma oportunidade, tá bom? O próximo dom que aparece na nossa lista aí em Romanos capítulo 12, verso 8, é o que preside com cuidado. É o dom de presidir. Em outras palavras, é o dom de liderança. Pastor, e o que é o dom da liderança? É a capacidade dada por Deus para definir o ritmo de um grupo ou de outros indivíduos. São pessoas que receberam de Deus essa capacidade de dizer: faz assim, vai por ali, faz por aqui, olha, vocês devem cumprir isso, devem realizar aquilo. Ele dá todas as coordenadas para determinadas tarefas, trabalho. É o dom de presidir. A palavra presidir, ou a palavra liderar, né, aqui no texto, é a palavrinha grega que significa colocar antes para definir, ou seja, é aquele que é superintendente, é aquele que preside, é aquele que protege, é aquele que é guardião de uma determinada tarefa, que está ali exercendo e liderando determinada tarefa. O dom de liderança, irmãos, é a capacidade que Deus dá aos seus filhos para governar, para liderar, para estar de frente, guiando um grupo, guiando uma tarefa, conduzindo um trabalho. A Bíblia nos ensina a prestarmos contas a esses líderes que foram colocados por Deus. Então veja, aqueles que recebem o dom de liderança, eles então prestaram conta diante de Deus pelos seus liderados, assim como seus liderados devem prestar contas também diante dos seus líderes. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo de número 13, verso de número 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então veja, queridos, que a Bíblia é clara que cada membro deve obedecer ao seu liderado, obedecer os vossos líderes, obedecer os vossos pastores, sujeitai-vos a eles. É triste a gente ver hoje um grupo, de pessoas ditas cristãs, ditas evangélicas, que não se sujeita a nenhum líder, que não se sujeita aos seus pastores, que não obedece aos seus pastores. Queridos, a palavra de Deus é bem clara aqui em nos dizer que devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles têm a responsabilidade de velar pela nossa alma, de velar pelo nosso bem-estar espiritual, porque eles hão de prestar contas diante de Deus por cada ovelha que está no seu pastoreio, que está no seu redil. Então, nós devemos prestar conta aos nossos pastores. E, sem sombra de dúvida, como disse Dom Stuart, ele disse que deve ser uma alegria trabalhar com líderes piedosos. É uma alegria, irmãos, poder trabalhar com homens santos, pessoas que temente a Deus, que amam a Deus, que respeitam a Deus, que buscam servir a Deus da melhor maneira. É sempre uma honra poder trabalhar ao lado de pessoas que nós podemos chamar de homens de Deus, de mulheres de Deus. Todos que exercem autoridade na igreja devem ter o dom de liderança, mas é claro que nem todos que exercem posição de liderança na igreja possui este dom espiritual. Contudo, querido, quando alguém que exerce uma liderança na igreja e ele descobre que não possui o dom de liderar, ele deve ser humilde, renunciar à sua função, renunciar ao seu cargo, renunciar à sua tarefa. Pastor, o senhor está dizendo que aquele que está na frente de um trabalho, liderando um grupo, caso não se sinta capacitado, não se sinta
com o dom de liderança para liderar, ele deve renunciar? Deve. Ele deve então renunciar à sua função. Ele deve então, ou ele vai pedir a Deus que dê o dom para ele, certo? Ou ele deve renunciar à função que está. Ele deve ser humilde, reconhecer que está na posição errada, que está num cargo errado, que está exercendo atividade que ele não tem capacidade de fazer, de desenvolver, e nem recebeu de Deus a capacidade para isso. Então ele deve reconhecer isso e deve renunciar à sua função. Ele deve fazer isso. É o que Paulo vai dizer, querido, no verso de número 3, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. O que Paulo está dizendo é: ninguém pense acerca de si mesmo mais do que convém, porque às vezes a gente pensa acerca de nós mesmos, não é? A gente pensa muito bem de que nós somos, de que nós podemos, de que nós somos capazes, quando na verdade nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós não podemos, queridos, pensar acerca de nós além do que convém. Devemos ser humildes. Já imaginou se aqui na igreja, né, meu diácono Amaro, a gente formasse um coral e botasse o pastor Fagner para reger o coral e para cantar no coral? Olha, não ia dar certo. Eu não tenho o dom, né, para louvar, o talento para louvar, não ia dar certo. Eu reconheço as minhas limitações. Talvez eu pudesse fazer parte do coral, mas não estar de frente, não estar puxando ali o coral, porque não tenho talento para isso. Eu devo reconhecer as minhas limitações, mas às vezes nem todo mundo é humilde para reconhecer quando ele não está preparado para determinadas funções. Então, caso você não possua, né, o dom, então você deve renunciar sim à sua função de liderança, para que alguém que Deus tenha capacitado possa exercê-la e possa então produzir frutos dignos de arrependimento na sua obra. Agora vamos saber se você possui, não é, o dom de liderança. Primeira pergunta: as pessoas têm confiança em sua capacidade de liderar? As pessoas confiam na sua capacidade de liderar? Ou elas ficam com medo, elas temem, elas não sabem para onde está indo, ela está se sentindo perdida porque você está perdido na frente? Como é que está? Como é que você então responde a esta pergunta? Se a sua resposta é sim, as pessoas têm confiança na sua capacidade de liderar, então é sinal que você possui esse dom espiritual. Uma outra pergunta: você gosta de ter responsabilidade geral na direção e no sucesso de algum grupo? Ou você gosta de você gosta de estar mais na organização do que na liderança? Você gosta de estar na responsabilidade geral? Você gosta de estar de frente do sucesso de um grupo? Ou você prefere estar nos bastidores? Porque se você prefere estar nos bastidores, você está mais para um dom de servo, não é? Mais para um dom de servir do que para o dom de liderar. Aquele que lidera, ele está sempre assumindo a responsabilidade de frente, sempre assumindo a posição de frente, ou seja, está sempre adiantado, resolvendo ali determinada situação. Quando surgem situações difíceis, que exigem grandes decisões, as pessoas buscam a sua liderança. Sempre que tem um problema, surge uma dificuldade, as pessoas buscam você para liderar aquele grupo. Lembra de Jefté? Quando houve um problema lá, os irmãos procuraram Jefté para liderar. Por que procuraram Jefté? Porque eles sabiam que Jefté tinha capacidade de liderar, de governar, de presidir. E a pergunta que eu faço para você é essa: quando surgem dificuldades difíceis, você é a pessoa procurada para dar solução? Você é a pessoa procurada para tomar as decisões importantes? Se sim, é sinal que você possui esse dom de liderar. Outra pergunta: você considera a liderança algo agradável ou algo frustrante e difícil? Você acha difícil liderar? Você tem dificuldades de liderar? Você fica frustrado na liderança? Ou você se sente alegre, feliz, se considera agradável liderando, governando, presidindo? Se você se sente confortável
é sinal que você possui então esse dom de liderança. Amém? Alguma dúvida acerca do dom de liderar? Quem não tem dúvida, tem dívidas, viu? Eu espero que você esteja compreendendo aqui o estudo da palavra de Deus. Vamos aqui para o nosso último dom da nossa lista aqui de Romanos, capítulo de número 12, verso 8. E ele diz assim: o que exerce misericórdia com alegria. O último dom que Paulo menciona aqui no capítulo 12 é o dom da misericórdia. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia é a capacidade recebida pelo Espírito Santo de Deus que alguém ou um membro recebe para ajudar aqueles que estão em perigos. Repetindo, misericórdia é a capacidade dada por Deus a um membro para ele ajudar aqueles que estão em perigo. A palavra misericórdia aqui é a palavrinha grega para ter misericórdia de alguém, ajudar um aflito, levar ajuda aos miseráveis, experimentar misericórdia. Esse era um dos dons, inclusive, da pessoa de Jesus. Ele sempre teve compaixão, misericórdia das pessoas que estiveram diante dele, que estavam também necessitadas. Eu concordo com Don Stuart mais uma vez, quando ele diz assim: o dom de mostrar misericórdia tem a ver com uma doação especial do seu tempo e de si mesmo. Quem tem o dom de misericórdia, ele doa o seu tempo e doa a si mesmo para ajudar o outro. Todo cristão, irmãos, deve ser misericordioso, nós não temos dúvida disso. Mas quem tem o dom de misericórdia, ele sempre vai além do cuidado comum. Não é assim? O dom de misericórdia, ele sempre está um passo adiante da misericórdia que todo cristão deve ter. Você deve ser misericordioso, nós devemos ser misericordiosos, mas quem tem o dom de misericórdia está sempre um passo além, está sempre mais à frente, porque o dom de misericórdia, querido, também envolve atos de compaixão para com as pessoas que estão enfrentando situações difíceis. É pessoas que estão enfrentando lutas e você está lá chorando com ele, se compadecendo de sua dor. Nós somos, na Bíblia Sagrada, convocados a carregar o fardo uns dos outros. Em outras palavras, nós devemos ser misericordiosos. Você é convidado a carregar o fardo uns dos outros. Eu devo carregar o fardo do meu irmão, chorar com o meu irmão. A Bíblia até diz: chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Nós devemos ter misericórdia. Agora, quem tem o dom de misericórdia está sempre um passo mais além. Queridos, como nós devemos orar por esses dons espirituais, para que Deus nos conceda dom de misericórdia, para que Deus conceda nesta época de calamidade, nesta época onde a crise está instalada em nosso país, onde o desemprego, a fome, a Covid, tudo está abalando as estruturas da nossa sociedade. É nesse momento que nós devemos usar de misericórdia, é nesse momento que nós devemos usar de bondade para com o nosso próximo. Eu não estou falando aqui de algo que você deve fazer apenas no verbal, porque tem pessoas que até falam bonito, porque tem pessoas que até têm um diálogo bonito, porque tem pessoas que têm até um discurso bonito, mas na prática ele é uma verdadeira negação. A prática nega todo o seu discurso, porque ele aparece de vitrine, dizendo: nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ser generosos, nós devemos ser bondosos, mas na prática ele não é bondoso, não é misericordioso e nega tudo aquilo que ele fala verbalmente. Querido, que as nossas atitudes estejam sempre na frente de nossas palavras, que as nossas atitudes falem mais do que as nossas palavras. Eu sei que não é um costume da nossa igreja, dos irmãos aqui também, nem minha, da gente estar falando daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz,
está colocando nas redes sociais, colocando na internet: olha o que a gente fez aqui esse mês, olha o que a gente fez hoje. Tirar foto da pessoa que recebeu a cesta básica, tirar foto da pessoa que recebeu a ajuda da igreja. Nós não temos por esse costume, porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos dar com uma mão sem que a outra veja. Nós não temos esse hábito de fazer isso. Vamos tirar uma selfie aqui da cesta básica com a irmã e plim. Não, a gente não tem esse hábito, não é? Nós entendemos que a Bíblia condena essa prática. Mas, queridos, saiba que a nossa igreja tem trabalhado para suprir a necessidade daqueles que são nossa família. A Bíblia diz que se nós não cuidarmos das nossas casas, somos mais miseráveis. Nós somos então alguém, querido, que está longe de Deus. A Bíblia diz que nós devemos cuidar um dos outros, em especial dos domésticos da fé. Por isso que nós temos trabalhado por isso, e nós como igreja devemos ser misericordiosos um para com os outros, carregar o fardo um dos outros. Nós devemos assim fazer. Agora, pastor, como é que eu sei se eu tenho esse dom de misericórdia? Responda sim para essas perguntas. Se a sua resposta for sim para essas perguntas, é sinal que você possui esse dom de misericórdia. Primeira pergunta: você se sente atraído por pessoas necessitadas, feridas, enfermas, incapazes, idosas? Como é que você se sente em relação a essas pessoas? Você se sente atraída por elas, em ajudá-la, em somar com ela, em ajudar com ela? Ou você foge de pessoas necessitadas? Ou você foge de pessoas feridas, enfermas, idosas, doentes? Você foge delas? Ou você se doa para elas? Se você se doa para elas, é sinal que você tem o dom de misericórdia. Uma outra pergunta: você costuma pensar em maneiras de ministrar aos que sofrem? Maneiras de ajudar aqueles que estão passando dificuldades? Se sim, é sinal que você possui esse dom espiritual. Uma outra pergunta: você sente compaixão por pessoas que enfrentam problemas pessoais e emocionais? Você se condói com os problemas emocionais do outro? Você sente compaixão pelos problemas pessoais do outro? Você chora com ele por causa dos problemas pessoais? Se sim, é sinal que você possui esse dom espiritual. Outra pergunta: visitar indivíduos enfermos faz você sentir disposição ou faz você sentir desanimado? Porque já percebeu, meu diácono amado, que tem pessoas que quando vai visitar o enfermo, ele sai mais doente do que o enfermo. Ele vai visitar alguém que está com um problema pessoal, e ele então sai mais problemático do que a pessoa. Ele fica totalmente abalado, sai de lá desanimado, cabisbaixo. Ou quando você visita alguém que está enfrentando um problema, você sai de lá convicto de que Deus lhe chamou para cuidar dessas pessoas, cheio de ânimo para ajudar essas pessoas, cheio de ânimo para cooperar com essas pessoas. Você, ao ver indivíduos assim, você sente disposição de ajudar ou você fica desanimado? Se você está disposto a ajudar, é sinal que você possui esse dom espiritual. Outra pergunta: você responde às pessoas com compaixão ou com críticas? Quando as pessoas necessitadas chegam para você e você sabe que elas estão necessitadas, você responde a elas com compaixão ou com críticas? Você responde a elas com amor ou zombando delas, desprezando elas? Se a sua resposta for sim, respondendo então com compaixão, é sinal que você possui esse dom espiritual. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. E deixe-me concluir este sermão, esta palavra, fazendo para você algumas perguntas. Diante da explicação desses 3 dons espirituais, o dom de repartir, presidir e de misericórdia, qual desses dons você tem? Ou dessa lista de dons que Paulo cita, qual deles fazem parte da sua vida? Qual deles você sabe que tem, mas está negligenciando?
Qual desses dons você precisa desempenhar melhor, despertar este dom que há em você? Não existe nenhum membro no corpo de Cristo que não possua um dom espiritual. Então você precisa descobrir qual é o seu dom e colocar em prática hoje mesmo. Comece a exercer o seu dom. Lembre-se que se você não exercer o seu dom espiritual, é como aquele homem da parábola do talento, que enterrou o talento. Jesus não cobrará o talento no momento em que você enterra, mas cobrará no momento da sua vinda. Quando ele voltar, na prestação de conta, você deverá dar conta do talento que você recebeu, você deverá dar conta do dom que você recebeu. Se você recebeu o dom de servir, sirva. Se você recebeu o dom de profecia, profetize. Se você recebeu o dom de ministério, ministre. Se você recebeu o dom de ensinar, ensine. Se foi o de exortar, exorte. Se for o de repartir, reparta. Se for o dom de liderar, lidere. E se for o dom de misericórdia, faça isso com alegria, porque o Deus dos céus te abençoará. Mas você não pode estar na igreja, no corpo de Cristo, apenas de passagem, como se nada tivesse a fazer, nada tivesse a cooperar. A igreja é o corpo de Cristo, e como corpo, cada membro tem sua função. O olho vislumbra o caminho para não tropeçar os pés devem andar firmemente para não tropeçar o corpo. Cada membro precisa trabalhar em comum acordo para o bem do outro membro, para que todos cresçam, para que todos amadureçam, para que todos sejam beneficiados. Então você precisa desempenhar o seu dom espiritual. Você não pode jamais, querido, ser negligente com o seu dom. Você não pode jamais deixar de desempenhar o dom que Deus te deu. Eu te convoco neste momento a orar comigo e clamar a Deus que Ele ajude a despertar o dom que há em ti. Amém? Vamos assim orar. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por essa oportunidade de aqui estarmos. Eu te louvo, Senhor, pela vida da tua igreja que está acompanhando de casa, aqueles que acompanharam esse estudo da tua palavra. Ó Deus, eu te apresento neste momento os teus filhos que aqui vieram cooperar, Senhor, o teu filho Diácono Amaro, teu filho presbítero Valdemir, Senhor. Eu quero nesse momento te agradecer por cada um dos teus filhos que compartilharam essa transmissão, abençoando outras vidas, sendo canal teu para outras vidas. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos e de compartilharmos a tua poderosa palavra. Ajuda o teu filho a desenvolver o dom que há nele. Ó Deus, antes que seja tarde demais, ó Deus, aqueles que têm o dom de profecia, que eles possam ser o profeta em tuas mãos. Aqueles que têm o dom de ensinar, Senhor, que haja dedicação. Aquele que tem o dom de repartir, que faça com liberalidade. Aquele que tem o dom de ministério, que use ministrar. Aquele que tem o dom de misericórdia, Senhor, que faça isso com alegria. É o que nós te pedimos nesse momento, Senhor. Nós também queremos orar por aqueles que são enfermos, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, por aqueles que precisam de um socorro e de um milagre teu, Senhor. Nós te apresentamos neste momento. Eu quero te louvar também, Senhor, aproveitando essa oportunidade, pela vida da tua filha, a irmã Maria José Lucena, que está de idade nova, a tua filha Débora, Senhor, que está de idade nova. Continua, Senhor, abençoando a vida das tuas filhas. Ó Deus, obrigado pela vida de cada aniversariante deste mês. Ó Deus, obrigado pela vida de cada membro aqui em São Lourenço, em Camaragibe e em Teresópolis. Ó Deus, livra-os de todo mal, Senhor, protege-os de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe os irmãos.